de volta aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula. E aí, como eu vinha falando, que estas pequenas empresas, principalmente as locais, elas têm em si, fazem parte do projeto da erradicação da pobreza, ou pelo menos a diminuição da pobreza. E como fazem parte disso, a gente percebe que os governantes, políticos, instituições, todos eles acabam se unindo para que estas pequenas empresas consigam evoluir e fazer com que a cidade evolua junto. Temos que pensar o seguinte: uma pequena empresa, ela crescendo, ela vai gerar emprego, mesmo que aquela empresa seja familiar, mas ela não vai crescer só ao redor daquela família. Ela deverá ter novos empregados, ela deverá ter novos participantes ali, e isso vai gerar renda para aquela cidade. O comércio flui com isso. Tá vendo aqui que Dom Inocêncio depois mandou até a mensagem aí, dizendo que quem faz a feira do bode ali, que tem todo mês, é a Secretaria de Agricultura, ou seja, governo, tá vendo? O governo já está ali de olho nisso, tá vendo que essa é uma das riquezas da sua cidade e que pode gerar renda, que gera renda. Então tem ali os pequenos criadores, tem as pequenas empresas ali que devem fazer parte. Eu tenho certeza que não é simplesmente quem acaba agraciado por um evento como esse, não é somente aquelas pessoas que gostam de uma carne de bode, não é simplesmente os criadores, mas até mesmo o festejo que acontece ali música, tem as banquinhas com bebidas, comidas típicas, tudo isso essas pessoas acabam participando. Então a cidade toda só tem a ganhar com isso. Pessoal, vamos continuar aqui no nosso tema e eu vou trazer para vocês alguns exemplos de empresas familiares. Já falei aqui alguns para vocês, mas eu vou falar de algumas empresas familiares mais antigas do mundo. A empresa Kongogumi, ali do Japão, sua atividade era justamente a construção e fundação, ou seja, sua construção e fundação foi em 578. Eles tinham justamente como função a construção principalmente de templos religiosos. Ela está na 40ª geração, ou seja, já é a 40, né? 40 ciclos já se passaram. O príncipe Shotoku trouxe da Coreia membros da família Kongo para o Japão há mais de 1400 anos para construir o templo budista Shinnoshini, que existe até hoje. Até há pouco a família continuava a construir e reformar templos religiosos, mas, infelizmente, a empresa encerrou suas atividades em 2007. Consta apenas como referência porque, ao que tudo indica, esta é a mais antiga do mundo até a data de hoje, a empresa que mais durou durante todo o tempo. A gente vê, até pelo exemplo assim, de outras empresas, como por exemplo a IBM, ela começou como uma empresa familiar, gente. É uma empresa que a gente olha assim, é familiar? É familiar, sim. A gente contou isso até aqui na disciplina de arquitetura, eu falei um pouco sobre a história dela. É uma empresa do tipo familiar. E, incrível que se pareça, essa empresa aqui, a Kongogumi, ela encerrou suas atividades justamente para aqueles 3 pontos que eu falei inicialmente, e o pior deles, que é a sucessão. Então acabou-se por causa da sucessão. A nova geração não quis dar continuidade aos negócios da família. Cada um partindo para seu rumo, cada um seguindo o seu próprio interesse. Porque ela era justamente, principalmente voltada não só para a construção de prédios, era para a construção de templos. E por isso ela acabou sendo dividida em várias outras empresas. De certo modo, a empresa principal acabou, mas ela foi dividida em várias outras empresas. Hoshi Ryokan, Japão. Só nome bonito aqui para me falar, hein, gente? Difícil. Atividade: hospedagem. Fundação de 718. Ela está na 46ª geração. Aí tem até o site dela aí, tá aí para vocês darem uma olhada. Talvez vocês já tenham visto, este hotel aqui, tá aí a imagem dele, vocês já tenham visto esse hotel em algum filme relacionado ao Japão.
como, por exemplo, ele é possível de ver naquele filme com Tom Cruise, O Último Samurai, aparece uma cena que tem ele. Outro filme que me recordo que este cenário aí foi utilizado foi um filme do Samurai X, Batosai, que tem no Netflix. Foi utilizado também porque ele é uma hospedaria natural, digamos assim, ele seria um ponte histórico lá no Japão. É mais ou menos como vir aqui no Brasil e não mostrar no filme o Cristo Redentor. De acordo com a lenda, a divindade da montanha Hakusan falou em sonhos com um monge para revelar que havia uma fonte de águas termais curativas numa vila próxima chamada Aosu. A fonte de água quente foi encontrada e o monge pediu que a família Hoshi construísse e administrasse um spa nesse local. Este hotel tem hoje a capacidade de receber cerca de 450 pessoas. Inclusive, até eu falei do filme do Samurai X, Samurai X, que que conta um pouco sobre a história de um samurai, um retalhador, partiu do desenho, foi para isso. Na história fala justamente dessas fontes termais, justamente puxando para esse lado aí dessa história das fontes termais. Se vocês procurarem, faz uma busca, vocês vão ver que é um hotel que não é tão grande assim, mas que é muito bonito, é algo histórico. Château de Gouline, na França. Hoje o pessoal está querendo me pegar aqui com esses nomes, hein? Atividade, vinhedo, museu e coleção de borboletas. Olha que incrível. Você vê a junção aí, vinhedo, museu e coleção de borboletas. Fundação no ano 1000. Tem aí o site deles. Tem várias outras cenas lá, se vocês procurarem. Vocês podem até ver a questão dos vinhos, tudo isso, a coleção de borboletas que tem lá no site deles. Não dá para colocar todas as imagens aqui para vocês, né, gente? Mas tem lá. A família Gouline administra este estabelecimento há mais de 1000 anos. O castelo, além do museu, disponibiliza uma coleção de borboletas raras e organiza vários eventos, inclusive casamentos. O vinho pode ser adquirido nos vinhedos do castelo. Ele tem uma área, ele fica... É porque não está mostrando só nessa cena aí, mas ele fica perto de uma montanha. E a descida da montanha, ela tem toda a questão da plantação das uvas. O vinhedo deles fica justamente na beirada dessa montanha. Barone Ricasoli, lá na Itália. Vinhos e azeite de oliva. Fundação 1141. Tá aí o site deles, se vocês depois quiserem dar uma pesquisada, dar uma olhada. Fundada em Siena, na Itália, em 1141. As primeiras terras foram doadas aos barões Ricasoli pela República de Florença no século XII. Hoje a propriedade tem 14 quilômetros quadrados. Bora falar dos projetos? Falei para vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre o nosso projeto aqui, projeto que vocês deverão estar fazendo aí, encontrando uma problemática qualquer na área de vocês aí, no setor de vocês, aí na cidadezinha de vocês, e para vocês começarem a escrever essa tal problemática. Após isso, tá? Após eu falar desse nosso projeto aqui, eu vou falar um pouco do projeto de software, vindo que são duas coisas bem diferentes. O projeto de software, ele vai ser a evolução desse nosso projeto aqui de hoje, desse projeto que vocês vão entregar para o professor. Esse projeto inicial, porque a gente ainda está no início, está aprendendo a programar. Então, nesse projeto inicial, vocês poderão dar algo como... eu vou pensar aqui rápido aqui, eu sou uma dessas ideias rápidas. Vamos lá. Criar uma escolinha de informática aqui na minha cidade, utilizando material reciclado e material doado. Então você começa esse projeto inicial aqui, gente. Esse projeto é justamente a escrita disso, de como é que você vai fazer essa escolinha. Quem são as pessoas que você pensa que vão dar aula? Como você vai utilizar esse material reciclado? De onde vem esse material reciclado? Tem empresa, tem algumas empresas que você pode pedir isso. Virá justamente de pessoas, de público. Vocês têm um local. Então esse projeto inicial é desse modo, bem aí. Agora, futuramente, quando a gente falar de software, aí seria algo mais voltado na base da programação. Então aqui é um projeto como um todo. Esse exemplo que eu estou dando é só um deles, gente. Podia ser vários outros.
Ah, podia ser outro, professor? Poderia. Vamos pensar que eu vou criar um projeto voltado para a robótica. E a robótica vai me ajudar em quê aqui na minha cidade? Algo como um sistema de sensores aqui dentro da minha cidade, um sistema de câmera, de alarme. Então depende de cada um de vocês pensarem, porque cada um de vocês vão pensar em algo aí e gerarem esse tal desse projeto. Bora ver o molde, o modelo desse nosso projeto aqui. Tá aí a primeira página do nosso projeto, ele vai ter ali algo lá no topo, onde você deverá... A partezinha vermelha é justamente o que você vai complementar, gente. Tem ali escola, você vai colocar o nome da sua escola. Curso técnico em... Aí o curso técnico em informática, tem até 2 ozinhos ali, tá errado, né? Curso técnico em informática. A disciplina, projeto de aprendizagem interdisciplinar. Painel socioeconômico, um retrato local. E aí você coloca lá embaixo o local, a sua cidade e a data da entrega, a data que você está entregando o seu material. Na página seguinte, é que vocês percebem que é tudo regido pela ABNT, um modo como se fosse um artigo, um projeto real. Queremos isso de vocês, hein? Você coloca o seu nome, segunda página vem aluno, você coloca seu nome ali. O professor orientador, aqui deve ser inserido o nome do professor que ministra as aulas. Ou seja, é o Rildo Oliveira, vocês vão colocar meu nome bem aí. Professor mediador, logo abaixo, o professor que está acompanhando cada um de vocês aí em sala de aula. Ele também é importante quanto a isso. Ele que vai receber esse material escrito em mãos, tá? Durante esse período de escrita, tudo isso, eu vou tentar dar um suporte para vocês também do modo de escrita, mas vai ser, principalmente, a figura principal aí vai ser esse mediador, ele está muito próximo, ele está perto de vocês aí. Título do trabalho, digamos que eu coloque ali, Escolinha de Reciclados de Informática, seria o título do meu trabalho. Local e data, de novo, eu vou colocar ali a cidade, no caso aqui meu seria Teresina, e a data, se eu estivesse entregando hoje, né, 18/8, colocaria ali a data 18/8 de 2022. O sumário, ele vai estar compreendido todo o índice do que vai apresentar cada uma das seções internas do nosso modelo. Então, internamente, a gente vê ali algo como a introdução. Eu vou passar por cada um desses itens aqui, a gente vai meio que falar por cada um deles, tá? A introdução, os objetivos, objetivo geral, os específicos, a sua produção textual, considerações finais, referências. Sempre é necessário fonte, viu, gente? Vocês vão utilizar parte do documento de algum livro, parte de algum artigo, alguma coisa, coloca nas referências. Como, por exemplo, vamos seguir esse pensamento dessa escolinha de informática aí. Se eu estivesse escrevendo essa escolinha de informática, onde eu ia procurar informações sobre isso? Eu teria que pesquisar outras organizações, umas ONGs que já fazem isso, como por acaso aqui em Teresina tem o projeto MP3 que faz isso, então eu procuraria entrar em contato com eles, buscar textos, buscar exemplos em cima disso para poder escrever alguma coisa. E aí eu colocaria tudo isso nas minhas referências. Aí tem os apêndices e os anexos. Vamos ver cada um deles aqui, passar cada um deles para a gente falar de cada um desses itens, cada uma dessas seções. Começa ali pela introdução, tem que ser desse tamanho aí, professor? Só esse tamanhozinho aí? Não, você que vai escrever, você que vai definir esse tamanho. A introdução ela pode não simplesmente estar só nesse espaço aí, logo abaixo o objetivo. A minha introdução pode ser uma página inteira. Mas isso tudo você tem que definir. Você que vai decidir. Você que decide quanto que seria ali. Por quê? Nessa introdução o que vai ter? Apresentar o tema da sua pesquisa em um pequeno texto que traga informações claras e objetivas sobre seu trabalho. Aqui seria uma apresentação da pesquisa. Todo o trabalho deve ser apresentado na fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12. Ou seja, é o tamanho, é o formato de artigos através da ABNT. E espaçamento entre linhas de 1,5, que é o tal do espaçamento múltiplo. Então, gente, nessa introdução, seria algo como eu posso apresentar o meu projeto, essa minha escolinha, bem aí, eu falaria a escolinha que faz isso, isso, tal, que vai ajudar tais pessoas e que vai usar tal material. Pronto, é isso que vai estar apresentado. Então nem preciso de uma página toda, mas
você que vai definir essa sua introdução. Tem que ser conciso, é como você apresenta o seu trabalho ali, como alguém vai ler e vai entender o seu trabalho todo através dessa introdução. E aí vem os objetivos. Primeiro tem o objetivo geral e depois os específicos. No objetivo geral, descreva o objetivo de sua pesquisa. O objetivo geral é mais amplo e é apenas um. Deve traçar um panorama que integre o foco de sua pesquisa. No caso aqui, meu objetivo geral, se eu for pensar nesse caso da minha escolinha, seria justamente ensinar a informática para crianças da comunidade através do uso de materiais reciclados. Olha aí. Pronto. Há o objetivo geral ali, gente. Vamos para o específico. Liste 2 objetivos específicos. Eles devem estar alinhados com o tema central da pesquisa. Servem como um guia do conhecimento que será abordado no trabalho. Lembrando que tanto os objetivos específicos como o geral devem começar com um verbo no infinitivo, fazendo, indo. Então, nesse caso, meus objetivos específicos aqui poderia ser algo como ensinando crianças o mundo da robótica. É um dos meus específicos. Eu poderia colocar algo como limpando a comunidade, removendo lixo de informática dos grandes lixões da minha cidade. Então eu posso sair colocando, definindo esses objetivos específicos. Produção textual. É aqui que vem a escrita real do que eu vou fazer. É a pesquisa propriamente dita. Expõe aqui as informações que você coletou sobre o seu objetivo de pesquisa. Cite quais autores foram utilizados. E eu vou dar uma dica para você, gente. Não importa, por mais simples que você ache, meu trabalho é simplesinho. Meu trabalho, você tem que buscar fontes. Olha só o que eu falei. Nessa escolinha de informática, que eu vou ensinar um pouco de robótica, um pouco de informática, eu posso simplesmente tirar tudo da minha cabeça? Não existe isso. Por mais que você acredite que você saiba muito, você não pode se considerar o dono de toda a verdade. Então, busque conhecimento. Eu tenho que ali embasar o que eu estou dizendo. Como é que eu posso afirmar que eu vou ensinar Arduino sem eu pegar nenhum livro sobre Arduino? Como é que eu vou ensinar uma coisa, tipo, escolher, retirar da comunidade monitores, aqueles monitores de fósforo, monitores antigos, e transformá-los em vasos de plantas? Vamos pensar nesse tipo de coisa. Alguém já fez isso? Já fez, que o Rito não está tendo essa ideia agora, ele já viu isso em algum lugar. Quem fez? Foi uma instituição lá na Austrália que fez isso. Pesquise isso e coloque tudo nessa parte aqui. Saia dizendo de onde você tirou, colocando, citando esses autores. Quanto mais, não pense que isso é plágio, não, gente. Quanto mais você buscar informações que já foram, outras pessoas já mostraram isso, já fizeram, mostrou que isso deu certo, quanto mais você faz isso, você engrandece o seu trabalho. Porque você está embasando, você mostra assim, olha o tanto de pessoa que já fez essa pesquisa, que mostrou que dá certo e que mostrou que eu estou certo. Então você só está chamando um monte de gente para apontar para você e disser, ele está correto. Então siga esse padrão, cite os autores e busque muita informação. Busque informações em livros, artigos, sites. Se você for fazer a pesquisa de site, lembrando, coloque a data que você passou lá naquele site, tá? Porque as informações de site sempre mudam. Se você for buscar de livros, artigos, principalmente livros, coloque a versão, a edição daquela data daquele livro, quando ele foi lançado. E o livro ele pode haver várias edições. Lembrando que todas as fontes utilizadas devem ser citadas na referência, levar em consideração as regras da ABNT. Então você cita esse trabalho aqui na produção textual e lá no final, na referência, você coloca de onde você tirou aquilo. Como, por exemplo, vocês viram aqui que eu saí colocando aqui, durante a apresentação, vários autores. Então você vai colocar algo aqui, tipo, como eu vi num livro que o Bill Gates disse que dá para transformar teclados, um teclado
em uma tábua, uma tábua para um guarda-roupa. Eu vi que ele falou isso. Vou lá, pego esse texto, trago parte do texto e aí coloco ali no meu texto principal. Como dito por Bill Gates, aí coloco a frase dele e saio dali seguindo o meu pensamento. Saio seguindo o que eu quero dizer com aquilo. E lembrar que lá no final eu tenho que dizer o livro, o artigo de onde eu tirei tal texto. Considerações finais. Nessa etapa do trabalho você vai escrever sobre os resultados obtidos com a pesquisa. Escreva um texto mostrando as principais conclusões levantadas desde o início do trabalho até a conclusão do mesmo. Então as conclusões finais pode-se dizer que seria justamente a finalização da sua produção textual. Aqui na produção textual você vai mostrar o porquê que você está fazendo isso, como dá certo, quem já fez. E aí, ao finalizar tudo isso, você vai para as considerações finais para encerrar o trabalho. Pretendo que com isso aconteça tal coisa na minha cidade. Pretendo que as pessoas vejam isso, que entendam que o lixo deve ter o seu lugar e que o lixo pode ser transformado. Então é isso. É nesse momento que você fecha todo o seu trabalho. E aí vem as referências, que foi de onde eu tirei tudo, a parte do meu texto, na minha escrita, da minha pesquisa, foi de onde eu tirei. Então, toda vez que você lê um artigo, você procurou um livro, encontrou um site, alguém falando alguma coisa, e você vai usar aquilo, guarda aquilo e marca, vai guardando as suas referências, vai marcando ali de onde você tirou aquilo, quando você tirou, sai anotando tudo isso. Referência, destaque aqui os livros, artigos, sites e documentos que você utilizou como fonte de sua pesquisa. Ver as normas da ABNT. Por fim, a gente tem ali os apêndices. É um texto ou um documento usado para complementar um trabalho que foi elaborado pelo próprio autor. Exemplo, um roteiro de entrevista. Então, se você tem algo a mais a dizer sobre o seu trabalho, por exemplo, você quer... Vamos pensar nessa minha escolinha. Eu comecei a implantar e aí, nessa minha pesquisa para implantar essa minha escolinha, eu vou em certas comunidades, eu vou em certos locais, eu vou nas empresas que eu quero recolher esse lixo e eu faço uma pequena entrevista. Eu pergunto lá, ei, vocês aqui, o que vocês fazem quando vocês substituem um material? Quando o seu computador, os computadores aqui tem que ser substituído, o que vocês fazem? Não, a gente joga tudo no lixo. Só joga no lixo. Não passa por nenhuma reciclagem. Não, joga no lixo. Vocês não gostariam que isso seja transformado em um projeto social? Então é essa entrevista bem aí, você pode colocar como um apêndice. Você adiciona isso. E por último, nós temos os anexos. É o texto ou documento usado para complementar um trabalho que não foi elaborado pelo próprio autor dele. Exemplo, a cópia de um mapa, documento ou fotografia. Nesses anexos eu poderia colocar, durante o meu trabalho, eu disse que isso já acontece em várias outras cidades, essas escolinhas desse modo, a reciclagem da forma, utilizando o lixo de TI, transformando ele em parte justamente desse conhecimento, em parte dessa escolinha e transformando ele em renda para a comunidade, não é uma novidade, não foi uma invenção do Rildo. Outros lugares já fizeram, como eu citei aqui o MP3 aqui em Teresina. Então, nessa parte do anexo, eu posso colocar justamente documentos que relatam isso, reportagens que relataram isso, que mostraram que em tais cidades isso aconteceu. Então você traz isso como anexo. Belezinha. Sabendo disso, falta vocês agora começarem a pensar de qual será o projeto para vocês definirem essa escrita. Então, sempre que tiver uma dúvida, volta aqui nessa aula, aqui nesse momento nosso aqui, dá uma olhada, dá uma conferida o que o Rildo falou, e se tiver dúvida, continuar com a dúvida, pode perguntar para o seu professor mediador ou até mesmo para mim, que a gente vai estar disponível para vocês. Bora falar um pouco do projeto de software. E o que é esse tal desse projeto de software? A gente tem que entender como é a construção de um software, e isso a gente já está fazendo lá na nossa disciplina de lógica, mas a gente tem que entender como será a parte da documentação desse projeto de software. Lá na disciplina de lógica, vocês aprendem justamente a criar todo o código, a resolver os problemas reais através do mundo virtual, correto? Já em arquitetura,
vocês começaram, já essa semana comigo, vocês já começaram a ver um pouco dos tipos de software, entender um pouco do que é a patente, entender um pouco sobre a documentação de um software. Então, aos poucos, a gente está indo para a parte da documentação do nosso software. E aqui, o projeto de software é uma das partes principais dentro da documentação de qualquer produto de tecnologia. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de um projeto de software. O que é um projeto de software? O projeto de software é a receita que faz a ligação entre o que queremos e o que é possível ser feito. Saber como gerenciar um projeto de software, portanto, é uma das etapas fundamentais dentro do ciclo de desenvolvimento de software. Então, como base, como início, se você decidir, vou criar o meu software, eu tenho uma ideia de como um software, um sistema, um site, até mesmo um site, gente. Se vocês, antes de começarem mão na massa, decidiu ali começar a programar, tem o projeto. Ah, Hildo, quando eu vou fazer o algoritmo que a professora Amanda pede para que a gente faça, eu não desenho, eu não escrevo nada. É porque ainda é simples. Vocês já tiveram que parar e pensar antes de fazer o teu algoritmo. Alguns de vocês talvez até desenhem um fluxograma, mas eles são bem simples. É uma pequena calculadora, é um vetor, é um vetor que vai receber números, é um cadastro, pequenas coisinhas. Mas quando se fala de um projeto de software, quando se fala de um software bem maior, a gente pensa em algo como um programa, como um editor de texto, editor de vídeo, algo bem maior, um sistema para gerenciar uma biblioteca. Então, tudo isso é muito maior do que simplesmente uma simples calculadora, simplesmente uma variável que recebe uma letrinha, muito maior do que isso. E aí, para fazer algo como esse, a gente necessita de um projeto, precisamos de um projeto em cima desse software. No projeto, a gente tem que definir quem são as pessoas que vão participar, o que vai ter nesse projeto, o que vai ter nesse software. Para a construção desse software, eu preciso de quantas pessoas. Eu tenho meios tecnológicos, ou seja, computadores, eu tenho local físico para montar isso. Qual será a linguagem que eu vou utilizar para produzir o meu software? É um site? Então é uma linguagem web? Quais as linguagens? Existem diversas. Qual que eu vou usar? É um aplicativo? Qual a linguagem que eu vou utilizar para criar esse aplicativo? Esse aplicativo vai funcionar somente para certos tipos de dispositivos, como por exemplo, se for para desktop, só funciona para Windows, ou ele vai funcionar para Linux também. Se for um aplicativo, ele vai funcionar para Android, vai funcionar para os iPhones. Então tudo isso acaba tendo que ser decidido em algum momento. E aí isso gera esse planejamento. O planejar de como vai ser o passo do seu início até a entrega final para o seu cliente desse projeto, desse software, necessita de um projeto. O projeto nada mais é do que o planejar todo o caminho até a entrega final do seu produto. Então, saber essas partes na construção do seu software, você saber como vai ser definido cada passo, quem irá participar, como será feito e principalmente cronograma, gente. Cronograma é o tempo, a entrega. Vocês percebem que uma grande falha, não só em projeto de software, mas em outros projetos, é a questão do estouro de tempo em um cronograma. Por exemplo, a prefeitura afirma que vai construir uma ponte aqui na nossa cidade. Aí você começa a ver as máquinas ali, terreno, começando a mexer, e aí tem uma placazinha lá escrito: essa obra será entregue em 180 dias. Passa 180 dias, você vai passar ali, chega ali, tá do mesmo jeito. Fizeram um buraco ali, jogaram um pouquinho de cimento ali de um lado, cortou umas 2 árvores, mas continua do mesmo jeito. O que isso demonstra? Que o projeto, em seu cronograma, estourou o tempo. E tem que refazer o planejamento. Isso a gente vê em várias obras, hospitais, prédios, pontes, viadutos, tudo isso pode acabar tendo esse estouro de tempo. E a principal lição é que quando o seu cronograma estoura, quando passa aquele tempo,
pode ter certeza que vai ter gastos a mais. É uma coisa óbvia, porque se você, dono do projeto, você é o chefe, o gerente do projeto, afirma que o projeto será entregue em 3 meses, vamos pensar no site. Pensar no site é uma coisa fácil que vocês aí já entendem como é o funcionamento. Tem produção de um site. Você contrata mais 3 pessoas para produzir o site e sai definindo como vai ser feito aquilo. Passa 3 meses. Eu, que fui lá e te contratei para me entregar o site, chego e pergunto, e o site? Aí você diz assim, ainda não está pronto, eu preciso de mais um mês. Quando você disse que precisa de mais um mês, você cria em mim um desagrado, eu, cliente, não vou voltar lá, seja um mês a mais, e você terá como obrigação renovar o contrato daqueles seus 3 empregados. Eles foram contratados para trabalhar durante 3 meses. Vai ficar mais um mês? Você vai ter que pagar eles, pagar mais um salário para cada um deles. E aí eu pergunto, de onde vai sair esse dinheiro? Você vai chegar para mim, o teu contratador, e dizer, olha, eu não consegui entregar, então você vai ter que me dar mais dinheiro para um mês a mais. Não vai, eu não vou aceitar isso porque está fechado no contrato. Resultado, é prejuízo. Alguém vai pagar esse prejuízo. E é por esse motivo que um cronograma, quando feito, tem que ser respeitado. É a parte mais difícil de se fazer dentro de um projeto, é você conseguir amarrar um cronograma e conseguir entregar dentro daquele tempo estipulado, naquele plano estipulado. Porque se você estourar isso, pode ter certeza que é prejuízo financeiro. Então aqui, entendendo-se nosso projeto de como ele é, bora ver os passo a passos de elaborar esse tal projeto. Para elaborar um projeto de software, nós temos algumas etapas. Lembrando que essas etapas, elas estão alinhadas com o ciclo de vida que é parte da produção de um software. É algo que a gente ainda não chegamos a falar, mas a gente vai entrar, a gente vai se aprofundar ainda mais nessa questão do ciclo de vida. A gente vai falar ainda de qual é o ciclo de vida. Porque não existe só um ciclo de vida, um tipo de se criar um software. Eu posso criar um software, por exemplo, seguindo através de protótipo. É muito mais rápido, mas tem suas falhas. Eu posso criar o ciclo de vida do tipo cascata, onde eu posso retornar para o anterior. Então existem diversos tipos e o tipo que você vai definir para ser obedecido nesse ciclo de vida vai estar extremamente ligado ao tipo de projeto que você vai estar fazendo, o tipo de software que você vai estar a construir. Então vamos seguir aqui, vamos dar uma olhada nestas tais etapas para esse projeto. Primeiro de tudo, o alinhamento estratégico, depois definição de objetivos, levantamento de requisitos. Eu vou passar por cada um deles, tá, gente? Especificação de requisitos de software, o cronograma de execução, documentação das tarefas, a testagem das funcionalidades, por fim, testagem das usabilidades e aceitação e, por fim, a implantação das etapas. Então, a gente começa ali com as etapas do desenvolvimento do software. A primeira dela, você tem que ter ali, seguindo o alinhamento estratégico. Você vai definir a fase de diagnóstico. Você vai fazer um levantamento do que é necessário para que seu software seja criado, o que é necessário para que ele funcione. E aí começa a concepção e, por fim, levantamento e análise de requisitos. A concepção, ela vem justamente do pensar, de como você vai fazer isso, quais as pessoas vão participar, quais as pessoas que vão estar ligadas àquele teu projeto, quais são as ferramentas que você necessita para criar esse projeto. E aí vem o levantamento e análise de requisito. Você começa a buscar isso. Já defini aqui na concepção, vou escrevendo aqui uns exemplos. Vamos lá. É um site. Pronto, faz o diagnóstico. Eu quero um site. Beleza, é um site, Hildo. O que a gente precisa? Para a sua concepção, eu preciso imaginar como esse site, o que ele precisa para ser feito. Ele vai precisar usar algumas linguagens. Eu vou colocar aqui só o Lzinho da linguagem. E vou colocar que eu preciso da linguagem HTML, eu preciso saber um pouco CSS, eu preciso saber um pouco de PHP. Tá, o que mais? Eu preciso ter também espaço em servidor.
ou seja, um computador, um espaço na internet onde eu vou disponibilizar isso. Isso é tudo na concepção, estou só pensando, discutindo. Chegou o momento de levantamento e análise de requisitos. Aí eu já tenho ali na concepção que eu vou precisar de HTML, CSS, PHP. Primeira pergunta, tu sabe isso? Não sei não, ó. Tem alguém que você vai colocar nesse teu projeto que sabe? Ah, eu conheço o Luizinho, ele é muito bom em HTML. Pô, vou chamar ele para ficar aqui na frente do HTML. Ah, eu conheço também a Márcia é muito boa em CSS e HTML, os dois vão trabalhar junto. Mas e quem vai ficar em PHP? Eu não tenho ninguém. E agora? Aí você tem que avaliar se você vai procurar essa pessoa para colocar que saiba PHP ou simplesmente você vai mudar essa linguagem aí. Ah, não, vou trabalhar com JavaScript. Por quê? Porque eu conheço um rapaz que trabalha com JavaScript que pode substituir aí o PHP. Então você vai organizando isso. O gerente é que tem essa missão árdua. Ele é o comandante. Ele que tem que definir o que fazer em cada passo. Ele que tem que definir isso. Nina, tira bem a lista aí da frente, que eu não estou conseguindo ler aqui o que o pessoal está perguntando no chat. Obrigadão. Eu estou vendo que a Elma está perguntando aqui para mim, professor, os alunos do curso terão que fazer um projeto e quando será o prazo de entrega desse projeto? Calma, Elma, calma. Eu, por enquanto, estou começando a apresentar. Isso vai ser entregue para cada um dos mediadores, esse modelo que eu apresentei hoje. Tá? Mas eles vão ter que fazer, sim, esse projeto. A gente ainda está definindo, junto com a SEDUC, de como vai ser esse projeto junto a esses alunos. O que está definido até agora é o seguinte, que esse projeto tem que ser feito por esses alunos, relacionando algo à sua cidade, na sua cidade aí uma problemática, tipo eu dei o exemplo aí dessa problemática de vou criar uma escolinha, mas pode ser várias outras, depende de cada um de vocês, talvez vocês estejam vendo mais o que está aí na cidade de vocês. Então cada aluno não é necessário que vai implantar no final não, viu gente? Calma aí, eu sei que vocês estão começando na vida, já pensou? Você coloca algo como uma escolinha de informática e você é obrigado a fazer a escolinha no final? De jeito nenhum. Você vai desenvolver esse projeto. É só a escrita, é só inicial. É a escolinha? Ah, é um sistema para biblioteca? Ah, é uma coisa... Pronto, você decidiu qual é o problema e vai escrever a partir daí. Essa escrita do projeto, vai seguir aquele molde ali que ainda vai ser mandada aí para cada um dos mediadores. Os alunos vão ter acesso a isso para fazer essa escrita. Por enquanto, eu só estou dizendo que é para vocês começarem a imaginar. Comecem a imaginar qual a problemática que vocês vão trabalhar. Após você terem essa problemática aí, imaginarem isso, vocês vão amadurecer essa ideia. E aí vão seguir aquele modelo que vai chegar até a mão de vocês e a mão aí dos nossos mediadores também para fazer isso, tá? Para chegar até vocês aí, para começar a construir. Isso vai ser entregue? Vai ser entregue. O físico, tá? O papelzinho vai ser entregue para o nosso mediador. Ele vai receber isso para que possa, a partir daí, a gente avaliar quem fez, como fez, para a gente acompanhar tal coisa. Tá? Então isso vai servir algo próximo, não vamos ter uma prova, tá? Aqui em projetos não vamos ter uma prova, nós vamos ter um projeto, a criação de um projeto. Então eu estou falando os primeiros passos para vocês já começarem a imaginar e aí a escrita vai seguir aquele molde. Tudo bem, Elma? Então é isso aí. Primeiro, eu só estou dando a ideia, vocês começarem a rabiscar, pensar aí como é que vai ser isso, mas ainda vai ser feito. Em outras aulas mais adiante a gente vai falar mais sobre isso, tudo bem? E aí esse caso aqui do nosso projeto de software, ele seria praticamente a finalização de tudo, porque o projeto de software, ele já é a gerência, ele já é algo que você já está no mundo profissional. Essa gerência, vocês estão vendo aqui no meu rabiscar aqui na tela, eu estou imaginando a construção de um site e eu estou imaginando isso, construindo nesse projeto. Então eu estou criando uma equipe. E aí, nessa fase aqui, já estamos na fase 3, levantamento e análise de requisitos. Eu estou analisando se eu tenho todos os pré-requisitos para iniciar esse meu projeto. E aí, bem, eu já tenho as pessoas para HTML e CSS, eu já tenho ali quem entende JavaScript. Servidor, o servidor eu posso colocar em tal local. Então vai precisar de quê para colocar isso? Você vai precisar de din-din, dinheiro. Aí eu já começo a pensar de quanto vai ser isso. Então eu estou analisando tais coisas.
Após toda essa análise, isso é gerando meu projeto, gerando meu cronograma, eu parto para a fase de desenvolvimento. Aí na fase de desenvolvimento, cada um, tá lá o Luizinho, você que vai fazer o HTML, então vai lá, começa aí, meu filho. Então ele começa a trabalhar com isso. O servidor, eu já tenho a renda inicial aqui para o nosso servidor. Quando vocês precisarem desse servidor, colocar no ar, aí eu vou contratar esse serviço. Então é tudo isso. E aí, por fim, a gente pode ir para, depois do desenvolvimento, a etapa de manutenção. Ou seja, entre a etapa de desenvolvimento e a manutenção, é praticamente todo o fazer do tal projeto. Opa. Então, seguindo isso, no tal projeto, primeiro passo, eu defino o escopo. Vocês lembram lá na disciplina de programação, a professora explicou mais sobre o escopo, o corpo do software? O escopo é justamente isso, é você definir qual será o caminho do teu projeto, do seu software, qual será a entrega final, o que você espera daquele software ali. Então, no caso aqui, eu estou definindo que é um site, correto? Então, definir o escopo eu quero um site, aqui a página, ele vai ter mais 3 páginas, sendo que a primeira eu tenho ali a entrada dele, que vai ter menu, eu vou ter uma que vai ser a parte de vendas, eu vou ter uma que vai ser, vou colocar um olhinho aqui, que vai ser a parte das informações da minha empresa, no caso do meu produto, e por último aqui, eu terei aqui, eu vou colocar um Fzinho de feedback. Isso inicialmente, vamos pensar que esse aí seja o meu site. O site é bem mais do que isso, mas vamos deixar só nesse espaço aí. Então eu defini o que? O escopo. E após definir o escopo, aí eu parto para identificar os apoiadores do seu projeto. Eu não disse que tem o Luizinho que sabe HTML. Eu vou lá, vou conversar com ele para ele fazer parte como um integrante aqui do meu projeto. Determine os recursos disponíveis. O Luizinho tem computador, eu tenho computador, a gente tem um lugar para programar, temos tempo para isso, então é definindo esses recursos. E aí vem cronograma detalhado. Você tem que definir tempo, gente, tem que ter a regra. Olha, Luizinho, você tem que construir essas 4 páginas, você tem 2 semanas para me entregar, você consegue? Não, eu consigo, então 2 semanas. E ainda tem mais, isso aí vai estar lá no GitHub, eu vou estar de olho, viu? Eu sou um chefe carrasco, vou estar de olho enquanto isso. Liste as grandes etapas, então você sai definindo cada etapa interna, ou seja, cada página daquela dali vai ter que estar ligada a um banco de dados, então defina isso também, sai definindo essas datas que vão estar lá no cronograma. Quebre em pequenas etapas. Se existem grandes etapas, você tem que quebrar em etapas menores. O menu é complicado de fazer? É um pouquinho mais complicado. Então vamos dividir isso aí, não vai ser só o Luizinho que vai fazer. A Márcia também vai trabalhar, vai fazer um pouco disso aí. Então você sai dividindo isso. Desenvolva um plano preliminar. Mesmo que já esteja no cronograma, você tem que ter um plano de ataque ali. Como será feito tais coisas. Cada fase desse teu projeto. Crie o seu plano de projeto base. Então, o projeto base seria justamente você até rabiscar como o site esperado, como será esse site esperado, a finalização dele. Faça os ajustes, refine o projeto e, por fim, monitore o progresso. Não terminou aqui, não quer dizer que entregou não, viu? Eu estou monitorando o progresso. E você vai ficar de olho. Luizinho, você está fazendo essa página, não tá? Aí você vai lá na Márcia. Márcia, você já construiu a base de dados? Já conseguiu fazer a conexão? Você vai estar de olho quanto a isso. O principal trabalho do gerente de um projeto, ele pode fazer parte do desenvolvimento? Pode. Mas o principal, quanto ao desenvolvimento do projeto ali, o monitorar, é justamente a função do gerente. Ele tem que ficar de olho quanto ao cronograma. Não pode estourar o cronograma. Não pode. Não estoure o cronograma. Para a construção de um projeto, documentação de software, devemos seguir alguns passos. Esses passos podem ser nomeados como... Aí está na escrita do tal projeto. Vou deixar isso como parte da documentação do tal projeto.
Primeiro de tudo, ele tem que ter a capa do projeto. Ele deverá ter internamente o histórico de revisões do documento, tem que ter um cronograma, tá? Cronograma de execução. Eu estou falando para vocês, isso aqui é o ponto principal de todo projeto de software. É o cronograma, tem que ser definido, porque se você não define, se você chega a algo como vamos desenvolver tais páginas, e é o Luizinho, que é o meu desenvolvedor, e eu chego para ele, ó, Luizinho, faça aí as 3 páginas, e você não definir uma data, se você não disser para ele, olha, eu quero que isso seja entregue de tanto tempo, eu quero que a primeira página seja entregue em tal data, se você não definir isso, pode ter certeza que os cronogramas vão ser estourados, você vai perder o prazo. Objetivos do documento, você tem que definir os principais objetivos e as justificativas do projeto. Você tem que justificar isso porque faz parte de você aceitar que essas são as regras, as missões que você tem para concluir o teu projeto. E aí, dentro do projeto de software, a gente tem ali os objetivos e critérios quanto à aceitação, o escopo, que seria a cara dele todo, os limites do escopo, isso aqui é importante, viu, gente? Limites do escopo. Eu não defini ali que a minha página tem página principal, outras 3 páginas, eu tenho que definir um limite. Imagine só se eu para o meu cliente, principalmente para um cliente, eu deixo isso aberto. Sempre que ele imaginar uma novidade, eu coloco. Eu quero uma inteligência artificial dentro do meu site. É possível? Não, eu não posso fazer isso não. Não tenho condição de contar isso. Então você limita isso e cria nesses limites as suas possíveis restrições. Cria uma estrutura analítica do projeto, ou seja, definindo a escrita do teu projeto. Também deve definir possibilidades futuras. A gente tem que pensar também, após entregar esse meu site, o que mais a gente vai querer para o futuro? Além disso aí, eu acho que no futuro a gente pode colocar alguns tipos de transações dentro do nosso site. Ele aceita por enquanto o quê? Cartão. A gente vai colocar que aceita Pix, que aceita cartão de crédito, que gera boleto. Então a gente pode gerar essas possibilidades futuras. E, por fim, o aceite do documento de escopo do projeto. Esse aceite do documento é você mostrar isso para a sua equipe. Se caso o projeto não é natural seu, ou seja, você está pegando esse serviço de uma outra pessoa, alguém lhe contratou para fazer tal coisa, isso tudo tem que ser ter o aceite no final. Os participantes têm que aceitar as datas, aceitar tudo certinho. Você não pode impor. Eu não posso chegar para o rapaz lá que é o programador das páginas e falar, olha, você tem 2 dias para fazer isso. E você sabendo que é impossível de entregar em 2 dias. Você está se enganando e está querendo sacrificar o pobre do rapaz, que não vai dar certo. Então isso acaba não evoluindo o seu projeto. O que a gente encontra na capa do projeto? Nessa parte sempre deverá existir o nome do projeto, a empresa que o desenvolveu, se você faz parte de uma empresa, se você está num projeto como uma empresa, ou se só tem ali, não é uma empresa, mas são participantes, são freelancers, então tem que estar ali o nome de quem os desenvolveu. Todos os ligados ao projeto com suas devidas funções, assim como data. A gente também tem que definir suas devidas funções em cada uma das partes. Histórico de revisões do documento. Deverá ter também uma parte com o seu histórico de revisões. Sempre que você, mesmo num software, ela tem seu versionamento. A gente vai modificando, vai passando aos tempos e vai colocando suas versões. Um documento também tem que ter as suas versões, versão 1.0, 1.1. Sempre que você fizer atualizações, você deve colocar nesta página do seu documento essas possíveis atualizações. Aqui um item de grande importância, o cronograma de execução. Através do planejamento dos dados que podemos guiar a equipe no desenvolvimento do software, assim como respeitar os prazos estipulados. Então é mais ou menos como dessa forma aqui que a gente vê. Eu tenho ali cada uma das fases, fase 1, 2, 3, as datas, eu coloquei aqui no caso meses, então um projeto que duraria meses, eu colocaria ali definido por abas. Tem ali na corzinha amarela, tem Start Project, o início do projeto, depois o projeto sendo aprovado. Então eu espero, vocês percebem que o início do projeto ele deverá ser até o mês de março. O projeto ser aprovado deverá acontecer de março até maio. A assinatura
dos desenvolvedores, do gerenciador do projeto, em maio até setembro. E em meio a isso também acontecendo outras fases. Desenvolvimento do projeto, apresentação do projeto, então eu saio definindo tudo isso. Cada uma das devidas fases dentro desse meu projeto como um todo. Os objetivos do documento. Aqui deve detalhar e formalizar o escopo de um projeto em todas as suas dimensões. Deverão ser documentadas nesse documento as principais entregas e a forma como o trabalho será desenvolvido. Coloque aqui o objetivo para a construção do software. Qual o problema será resolvido? Isso aqui é... Vocês recordam que para um algoritmo ser desenvolvido, ele necessita do quê? De um problema. Então você acha a problemática para que você possa resolvê-la. A justificativa do projeto. Nesse item, a forma clara e objetiva qual o estado, cenário, ambiente tangente ao projeto proposto, elencando aspectos e características atuais. Apresente a justificativa, motivação existente em problemas relacionados ao ambiente atual. Ou seja, você tem que justificar o porquê daquele projeto ser daquela forma. Se o teu cliente te contrata para fazer um sistema, você diz ali, define passo a passo do porquê que aquilo é daquela forma. Não é simplesmente porque teu cliente quer, porque eu quero desse jeito. Não, você tem que justificar. Esse site será para publicizar, criar um marketing em cima de tal empresa. Então ali você define todas as marcas em cima do tal projeto. Nessa seção da justificativa, a gente também mostra aqui quantas pessoas estão no projeto. Isso tem que estar definido não só lá na frente na capa, mas tem que estar aqui também. Qual a linguagem será usada e o porquê de sua escolha. Qual cenário para o desenvolvimento, vai ser em casa, escritório, online, é o home office que vai ser feito. Quais problemáticas possivelmente a serem enfrentadas para o projeto. É porque é difícil de encontrar alguém aqui que trabalha com PHP, eu só tenho um programador em PHP, então toda essa problemática você coloca aqui. Objetivos e critérios de aceitação. Descreva os benefícios esperados, detalhando de forma clara os objetivos e critérios de sucesso para o sucesso do projeto. Coloque tudo o que é esperado de bom quanto ao projeto. Esse ponto, porque todo esse projeto ele é entregue para quem está te contratando, para quem está ali interessado. Se você está atrás até de investimento, esse é um ponto principal. Ele tem que mostrar o porquê, quais são os pontos positivos que tem nesse projeto. Que até agora eu estava falando só da parte negativa. Vai cronograma, não pode estourar. Eu preciso de tais pessoas que saibam de tais tecnologias. Eu preciso de um ambiente físico, preciso de dinheiro para contratar isso. Mas aqui é o que a gente vai ganhar com esse projeto, o que vamos ter de retorno. Então, os objetivos e critérios de aceitação é de grande importância o modo como ele é escrito. Pra vocês terem uma ideia, o projeto de software, no desenvolvimento de projeto de software, o grande desenvolvedor de um projeto de software normalmente é o engenheiro de software. É uma pessoa que é formada, contratada só para a escrita disso. O escopo do produto. Descreva de forma ampla os requisitos, características ou funções esperadas pelo produto ou serviço-alvo do projeto. Nessa seção deve ser detalhado o modelo conceitual do software. Nessa fase, possivelmente, no futuro, deve ser incluído gráficos, desenhos e prints e o fluxograma. Lembra lá do nosso algoritmo? É aqui que a gente coloca tudo isso, fluxograma. Se o nosso site tem as várias páginas, é aqui que eu saio fazendo o rascunho. Se você desenhou, rabiscou, é aqui que vai ficar isso nesse projeto, nessa documentação. Os limites do escopo. Documente os limites do escopo do projeto, descrevendo itens, características, situações e funções que são conhecidamente excluídas do escopo do projeto. O objetivo desse item é blindar o escopo do projeto, prevenindo o refluxo por demandas não previstas. Aqui a limitação, como eu já tinha afirmado para vocês, vocês colocam até o máximo que vocês podem fazer. Como exemplo, na construção de um site, ficou escolhido usar protocolos de segurança como HTTPS para aumentar a segurança e possivelmente excluir páginas como HTTP simples. Nesta parte do projeto é que a gente coloca esses limites, o que eu não posso fazer, o que eu deverei fazer. E junto a ela vai estar justamente as restrições, mostrando todas as restrições conhecidas para o projeto que possam incidir sobre a capacidade do trabalho da equipe
em sua execução. Nessa parte do documento, podemos descrever situações que nos impedem de fazer algo permanente ou de forma temporária. Como exemplo, meu software será um site, não terá um aplicativo para Android, pois minha equipe ainda não conhece essa linguagem. Então, é de forma temporária, ela poderá melhorar, poderei contratar pessoas para fazer isso, mas por enquanto é uma restrição. Meu aplicativo Agenda não manterá informações dos clientes por motivos de segurança. E isso é uma aceitação. Não quero de jeito nenhum, não vai manter de jeito nenhum essas informações. Então, é permanente. A estrutura analítica do projeto. Desenvolve a estrutura analítica do projeto de forma descritiva e gráfica. Então, nessa parte aqui, você tem que escrever toda a parte do seu código, definir a parte de imagens, sons. Aqui você define tudo isso, você coloca nessa parte do documento tudo que você fez. Aqui está realmente o software, o seu algoritmo ou conjunto de algoritmos vai estar ali. Em possibilidades futuras, eu coloco tudo aquilo que eu espero futuramente do meu projeto, após a entrega para o meu cliente, o que eu espero de novas atualizações em cima daquele meu projeto. E por fim, nós temos o aceite do documento, ou seja, depois de tudo entregue, eu coloco ali o passo a passo, assinando, cada um assinando, eu fiz isso, eu fui o desenvolvedor, eu fiz tal parte, eu fiz base de dados. Então a gente sai definindo cada ponto aqui nesse trecho. A produção de um projeto tem tanto ou até mais importância que qualquer parte do desenvolvimento de um software. A produção de um projeto serve para guiar o desenvolvimento de um software, assim como encontrar possíveis problemas, encontrar soluções e trabalhar todos os refinamentos do produto, seus updates. Através deste documento, toda a equipe de desenvolvimento pode ser gerenciada, levando todo o trabalho ao sucesso em sua conclusão. Vou deixando uma dica, um ponto ideal para vocês criarem até mesmo projetos, é o site Canvas. É muito utilizado dentro do mundo da informática na produção de projetos, o site Canvas, facinho de encontrar, gente, gratuito. Turminha, muito bom ter estado aqui com vocês durante essa nossa aula e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais!